Um casal de militares decide acampar em uma floresta do Alabama. Durante uma caminhada, eles descobrem um esconderijo de um cartel do narcotráfico e são atacados e perseguidos implacavelmente. Olá, pessoal! Hoje vamos recapitular o filme Vingança Solitária. Cuidado com os spoilers e vamos para mais um resumo. O filme começa com um flashback onde dois oficiais, Dylan e Hank, estão em uma perseguição a alguns suspeitos. Após a morte de seu parceiro, Dylan entra em uma luta intensa com outro suspeito, mas de repente desperta dentro de seu carro, ao lado de sua linda esposa Brenner, uma ex-soldada das forças especiais. O casal está em uma viagem de carro, quando o caipira em uma caminhonete aparece e provoca Brenner, dizendo que ela deveria estar com um homem com H maiúsculo. Em resposta, Brenner apenas lhe mostra o dedo do meio e ele vai embora. Os dois param em um café à beira da estrada, onde Dylan vai ao banheiro para verificar o ferimento que sofreu na briga anterior. Após isso, ele volta para se sentar, quando o mesmo caipira e crinqueiro Butch e seus amigos entram no café e começam a cercar e provocar Brenner. Dylan decide confrontá-los e Butch o desafia a dar o primeiro soco. Dylan se aproxima, mas Brenner o impede, dizendo que não vale a pena se sujar por tão pouco. Os homens recuam quando uma velha e respeitada garçonete, chamada Mama, repreende os marmanjos. Ela anota o pedido do casal e, com uma forma de repreensão, coloca tudo na conta de Butcher, que não ousa discutir com ela. Logo após deixarem um café, o casal segue viagem mais para o interior e monta uma barraca para acampar. Enquanto estão ocupados, uma mulher passa pelo acampamento e os avisa sobre os moradores locais, dizendo que eles não são muito amigáveis. Mais tarde, Dylan e Brenner decidem fazer uma trilha, escolhendo o caminho à medida que avançam. Quando começa a chover, eles encontram um abrigo em uma cabana aparentemente desocupada. Com o tempo piorando, o casal decide se entregar à paixão e fazer peripécias ali mesmo. Em uma igreja local, o pregador afirma à congregação que é necessário pagar para entrar no céu, e Butch e seus rapazes são responsáveis pela coleta do dinheiro. Após a chuva passar, Dylan começa a explorar a cabana, que parece esconder uma entrada secreta. Dylan insiste que eles devem sair imediatamente, mas Brenner está animada para investigar mais a fundo. Ela descobre a porta secreta, que leva a um quarto repleto de armas explosivas. No entanto, quando estão prestes a sair, o canalha do Butch os surpreende e os nocauteia. Brenner acorda amarrada e amordaçada, e vê Butch espancando Dylan enquanto exige saber quem os enviou. Butch não acredita na história de que eles estão apenas de férias e insiste em descobrir a verdade. Outro homem que encontrou o acampamento deles revela que Dylan é um policial. Com essa informação, Butch decide eliminar o casal. Ele volta para a cabana e, a sangue frio, atira em Dylan e Brenner. Seus homens estão jogando os corpos em uma vala próxima durante a noite, para não levantar suspeitas. Antes de deixar o local, um dos homens ainda tem a audácia de pegar o relógio e alguns pertences de Dylan. Em seguida, vemos um flashback do dia de Brenner como recruta do Ranger. Durante um exercício sobre o sol escaldante do deserto, ela desabou enquanto carregava um recruta. Seu instrutor gritou para que ela se levantasse, e os olhos de Brenner se abrem de repente. Milagrosamente, ela está viva e consegue remover suas amarras. Em um momento de desespero e tristeza, chora sobre o corpo de Dylan. Ela percebe que o dog tag de Dylan desviou a bala e salvou sua vida. Com um gesto carinhoso, ela coloca o dog tag em volta do pescoço de seu marido como um último presente. Em seguida, ela enterra Dylan com galhos ao seu redor, criando um sepulcro improvisado para ele. No dia seguinte, Brenner retorna ao acampamento e desaba em lágrimas, sentindo-se culpada pelo que aconteceu. Após um momento de desespero, nossa protagonista se recompõe, pega um machado próximo e parte em busca de vingança. Mais tarde, vemos o imbecil do Butch e seus homens em uma casa onde mantém várias mulheres que foram sequestradas em cativeiro. Essas mulheres são usadas como companheiras empregadas e lamentam não terem mantido Brenner como uma de suas prisioneiras. Mama, que na verdade comanda toda a operação, está no controle da situação. Enquanto isso, Brenner, que está com sangue no olho, é mostrado afiando uma estaca para usá-la como arma. Ela retorna à cabana na floresta e confronta um homem solitário que está lá. Após uma breve luta, Brenner o empala, dando um fim ao miserável. Determinada, ela entra na cabana em busca dos outros, recordando os últimos momentos de Dylan com ela. Depois, vemos Butch em um acordo de armas, alertando o outro homem para não enganar Mama. O homem jura
jura que não fará isso e em seguida retorna para Mama para informar que a transação foi bem sucedida. Enquanto isso, Brenner, agora armada com um machado, começa a sua caçada. Ela se depara com dois dos homens caminhando. Um deles se afasta para urinar e Brenner aproveita a oportunidade para emboscá-lo. Ela tenta capturar o outro homem e após uma luta intensa, onde quase é derrotada, recorre ao seu treinamento e esfaqueia o homem até fazê-lo virar adubo de terra. O homem que estava urinando é amarrado pelo pescoço em uma árvore. Brenner exige saber onde estão os outros homens, mas ele se recusa a falar e a insulta. Ela o levanta, quase o eliminando. Porém, ela decide soltá-lo, depois de cortar profundamente a perna do bandido e permitir que ele fuja assustado. Brenner então coloca um rastro de gasolina e explode alguns barris de gás, o que chama a atenção de Mama e Butch, que ouvem a explosão de sua cabana. Mama então envia Butch para investigar o que aconteceu. Nossa protagonista começa a rastrear o homem que liberou pela floresta. Enquanto isso, Butch chega em sua caminhonete para verificar o homem, sem saber que Brenner se escondeu no veículo. O homem informa Butch que Brenner ainda está viva, e eles correm de volta para o carro e partem em alta velocidade. Ao chegarem na casa, eles ajudam o homem a entrar. Brenner, agora armada com um machado, consegue sair furtivamente do caminhão, antes que Butch retorne para pegar algo dentro. Mama, ao saber da situação, repreende Butch por não ter se certificado de que Brenner estava morta e ordena que ele resolva o problema. Ela então envia um dos homens para verificar quem é Brenner na internet. O homem encontra o perfil de Brenner online e descobre que ela é uma patrulheira treinada. Enquanto isso, um caçador que estava na floresta durante a explosão começa a investigar a origem do som e se depara com um cadáver. Descobre-se que o caçador é o xerife Hobbs, que imediatamente pede reforços para sua localização. Enquanto isso, Brenner está na floresta preparando armadilhas enquanto se prepara para sua vingança. Dois auxiliares do xerife chegam para investigar e identificam o homem encontrado como pertencente a um clã que reside nas colinas, todo sob o controle de Mama, que governa toda a área. Os oficiais mencionam que sempre evitam se envolver com Mama, mas desta vez são obrigados a confrontá-la. De volta ao escritório do xerife, a despachante, que na verdade trabalha para Mama, avisa sobre a chegada iminente do xerife. Hobbs e os oficiais chegam à casa de Mama e informam sobre o corpo encontrado. Mama, no entanto, finge que o homem estava enfrentando problemas e acabou se auto-excluindo. Hobbs, cético, aponta que o homem foi esfaqueado 6 vezes, mas Mama mantém sua versão dos eventos e conta com o apoio dos outros homens presentes. Mama sugere que os policiais se retirem, alegando que precisa fazer preparativos para o funeral. Os policiais, aceitando sua explicação, acabam indo embora. Assim que ele sai, Mama instrui um de seus homens a manter o xerife afastado dela, enquanto eles elaboram um plano para caçar Brenner naquela noite. Mama, Butch e o clã se reúnem em torno de uma fogueira para brindar ao irmão caído. Tô começando a achar que essa galera tem um parafuso a menos. À medida que a noite avança, os homens ficam bêbados, uivando para a lua e fazendo muito barulho. Eventualmente, eles acabam desmaiados, embriagados ao redor da fogueira. Butch, ainda acordado, se levanta e cambaleia em direção ao galpão próximo para pegar mais bebida. De repente, Brenner o ataca. Embora Butch tente se defender rapidamente, Brenner usa todas as suas habilidades para enfrentá-lo. Ela enfrenta dificuldades contra o Brutamonte e sofre alguns golpes brutais. No entanto, sem desistir, Brenner consegue pegar uma lâmina e a usa para eliminar Butch. Brenner recupera a aliança de casamento dela e de Dylan, que haviam sido roubadas. Após isso, ela arrasta o corpo de Butch e se senta para recuperar o fôlego, refletindo sobre os motivos que a levaram a fazer tudo isso. Na manhã seguinte, Brenner ainda está no complexo e observa um homem arrastando uma mulher e a trancando em uma cabana. Mantendo um olhar atento nos homens ainda desmaiados no pátio, Brenner entra furtivamente na cabana e encontra todas as garotas trancadas. Ela quebra as correntes da cela e começa a guiá-las pelo quintal. No entanto, uma das mulheres entra em pânico e começa a gritar, chamando a atenção de um dos homens, que pega sua arma e começa a atirar nelas. Brenner consegue eliminar o homem, mas é forçado a fugir quando mais homens começam a persegui-las. Ela e uma das garotas correm pela floresta em busca de segurança. Enquanto isso, Mama é informada sobre a morte de Butch e imediatamente ordena que seus homens tragam os cães de caça. Um dos homens, Carl, inicia a perseguição direta a Brenner e consegue atirar, ferindo a garota Emily. Carl consegue encurralar Bremi e Emily, acreditando que as pegou, mas Brenner ativa uma de suas armadilhas e
eliminando-o na hora. Nossa prota então toma a arma de Carl e elimina outro homem que estava na perseguição. A diaba, ao ouvir sobre a confusão, sai para investigar, enquanto seus reforços chegam e se preparam para a caçada. Brenner e Emily, agora longe do caos, jantam um peixe que Brenner pescou. Brenner faz planos para continuar a jornada até chegarem ao local seguro. Emily, impressionada com as habilidades de Brenner e curiosa sobre seu passado militar, revela que está grávida de Butch e teme que Mama a encontre e a traga de volta. Ela expressa sua gratidão a Brenner por tratá-la com dignidade e Brenner promete protegê-la e levá-la a um local seguro. No dia seguinte, Brenner está se limpando em um riacho quando ouve o grito de Emily, que foi encontrada pelos homens de Mama. Brenner rapidamente age, usando um dos homens como escudo e atirando no outro enquanto ele tenta recarregar sua arma. Nesse momento, o xerife Hobbs aparece e tenta se aproximar de Brenner, mas enquanto ele tenta explicar a situação, é baleado por um homem que Brenner mata em seguida. Brenner rapidamente presta primeiros socorros ao xerife, que tem apenas um ferimento na perna, e os três, Brenner, Emily e Hobbs, se retiram, sem saber que os caçadores estão se aproximando. Ele chegou a uma área densa da floresta e esconde Hobbs em um local seguro. Brenner planeja atrair os homens para longe deles, deixando Hobbs para trás. No entanto, sem querer, eles deixam um rastro de sangue. Brenner, armada, ouve os latidos dos cães farejadores à distância, sinalizando que os caçadores estão se aproximando. Ela segue em direção ao rio para despistar os cães farejadores, mas os homens percebem o rastro de sangue e seguem a trilha com precisão. Guiado pelos cães, os homens acabam chegando às margens do rio, mas não encontram nenhum sinal de presença. Eu já vi isso em outros filmes, e em todos, ir até o rio realmente camufla o cheiro e dificulta o rastreio. Brenner e Emily já conseguiram atravessar o rio e encontram a mulher que havia alertado sobre a floresta. Elas saltam para dentro da van dela e pedem para serem levadas à cidade em busca de ajuda. Após uma longa e cansativa jornada, Brenner e Emily acabam adormecendo, mas são abruptamente despertadas quando os homens as arrastam para fora do veículo. Descobre-se que a mulher estava a serviço de Mama, que finalmente consegue capturar Brenner. Nossa protagonista caiu em um dos maiores clichês do cinema: a falsa ajuda depois que você consegue fugir. Dentro da casa, ambas as mulheres estão amarradas. Mama, frustrada com a traição de Emily, a condena à morte. No entanto, Brenner mente, alegando que sequestrou Emily contra sua vontade para usá-la como uma moeda de troca. Mama acredita na versão de Brenner e ordena que levem Emily embora. Ela então enumera todas as ofensas que Brenner cometeu contra ela e planeja fazer com que pague por seus crimes. Apesar da arma apontada para sua cabeça, Brenner ri e desafia Mama, dizendo que ela mesmo irá eliminá-la. Em vez de terminar com ela imediatamente, Mama decide trancá-la. Os homens amarram Brenner pelos braços em uma sala isolada e a deixam sozinha. À noite, fora da casa, os homens se reúnem e um deles pensa em se aproveitar de Brenner enquanto ela está amarrada. Outro homem o adverte, dizendo que Mama deveria eliminá-la de imediato. É revelado então que Mama pretende quebrar Emily e usá-la como faz com as outras garotas. Mais tarde, enquanto Emily lava pratos, Mama a confronta. Ela revela que permitirá que Emily tenha seu bebê, mas a eliminará assim que o fizer. Mais tarde, o homem que queria se aproveitar de Brenner assume a tarefa de vigiá-la. Enquanto Emily traz o café da manhã para ele, o homem, consumido pelo desejo de destruir algo, tenta se aproveitar de Emily. No entanto, Brenner chama a atenção dele. Quando ele se vira, Emily aproveita a oportunidade e o apunhala pelas costas, eliminando-o na hora. Emily então liberta Brenner, que rapidamente elabora um plano para eliminar todos na casa. Brenner começa a procurar pelos homens, enfrentando e os eliminando-os um por um. Na cozinha, ela embosca dois dos homens com suas habilidades e os elimina sem dificuldade. Um terceiro homem tem a chance de acabar com ela, mas enquanto faz seu discurso de vilão, Brenner o elimina com um tiro na cabeça. Determinada a encontrar Emily, Brenner se depara com Mama, que segura uma faca contra o pescoço da jovem. Brenner tenta desesperadamente salvar Emily, mas Mama a elimina brutalmente e desaparece. Com todos os homens caídos, Brenner, enfraquecida e em estado de choque, se arrasta até um carro e consegue fugir da cena. 3 meses depois, o xerife Hobbs recebe uma ligação de Brenner, que o deixa visivelmente preocupado. Na última cena, na cabana de Mama, ela está relaxando em uma cadeira no quintal, quando uma bala atravessa seu crânio, eliminando-o imediatamente. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo.
principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.